Pasta 8. 7. Onde os anjos temem pisar. De um sonho envolvendo sangue e luz do sol, Simon despertou repentinamente ao som de uma voz chamando seu nome. Simon. A voz era um sussurro sibilado. Simon, acorde. Simon estava de pé. Às vezes a rapidez com que conseguia se mover surpreendia até ele mesmo, girando na escuridão da cela. Samuel, sussurrou olhando para as sombras. Samuel, foi você? Vire-se, Simon. Agora a voz, ligeiramente familiar, continha um quê de irritação. E vem até a janela. Simon soube imediatamente quem era e olhou através da janela de barras para ver Jace, ajoelhado na grama do lado de fora, com uma pedra de luz enfeitiçada na mão. Estava olhando para Simon com uma carranca tensa. O que foi? Achou que estivesse tendo um pesadelo? Talvez ainda esteja. Havia um zumbido nos ouvidos de Simon. Se ele tivesse batimentos cardíacos, teria pensado que era o sangue correndo pelas veias. Mas era outra coisa, algo menos corpóreo, mas que era ainda mais imediato do que sangue. A pedra mágica formava um padrão estranho com retalhos de luz e sombra no rosto pálido de Jace. Então, é aqui que colocaram você. Não achava que eles ainda usassem essas celas? Olhou para os lados. Foi para a janela errada primeiro. Dei um susto e tanto no seu colega do lado. Sujeito bonito, com a barba e os trapos. Lembra um pouco os mendigos de Nova York. Então Simon percebeu do que se tratava o zumbido nos ouvidos. Fúria. Em algum lugar distante de sua mente, estava consciente de seus lábios recuados. As pontas das presas arranhando o lábio inferior. Que bom que você acha isso engraçado. Então não está feliz em me ver? Disse Jace. Devo dizer, estou surpreso. Sempre me disseram que minha presença iluminava qualquer cômodo. Era de se pensar que isso se potencializava em celas subterrâneas frias e úmidas. Você sabia o que iria acontecer, não sabia? Vão mandá-lo de volta para Nova York, você disse. Sem problemas, mas nunca tivera a menor intenção de fazer isso. Eu não sabia. Jace o encontrou através das grades. Seu olhar era claro e firme. Sei que não vai acreditar em mim, mas achei que estivesse falando a verdade. Ou você está mentindo ou é burro. Então sou burro. Ou ambos, concluiu Simon. Estou inclinada a pensar que são ambos. Não tenho motivo nenhum para mentir para você. Não agora. O olhar de Jace permaneceu firme. E pare de mostrar as presas para mim. Está me deixando nervoso. Ótimo, disse Simon. Se quer saber a razão, é porque está com cheiro de sangue. É a minha colônia. É de ferimento recente. Jace levantou a mão esquerda. Era uma luva de ataduras brancas manchada nas juntas onde o sangue havia vazado. Simon franziu a testa. Pensei que a sua espécie não se machucava. Não machucados que durassem. Soquei uma janela, disse Jace, e Alec fez com que me curasse como um mundano para me dar uma lição. Pronto, falei a verdade. Ficou impressionado? Não, disse Simon. Tenho problemas maiores do que você. O inquisidor não para de me fazer perguntas que não posso responder. Não para de me acusar de ter recebido meus poderes de diurno de Valentim, de estar espionando para ele. Um lampejo de preocupação passou pelos olhos de Jace. Aldertree disse isso? Aldertree deu a entender que era o que a clave toda pensava. Isso é ruim. Se decidirem que você é um espião, então os acordos não se aplicam. Não se puderem se convencer de que você quebrou a lei. Jace olhou em volta rapidamente antes de voltar a encarar Simon. É melhor tirarmos você daqui. E depois? Simon quase não conseguia acreditar no que estava dizendo. Queria tanto sair dali que quase sentiu o gosto, mas não conseguia conter as palavras que tropeçavam de sua boca. Onde planeja me esconder? Tem um portal aqui no Guard. Se conseguirmos encontrá-lo, posso mandar você de volta. E todo mundo vai saber que me ajudou, Jace. Não é só de mim que a clave está atrás. Aliás, duvido que sequer se importem com um integrante do submundo. Estão tentando provar alguma coisa sobre sua família, sobre os Lightwood. Estão tentando provar que tem algum tipo de conexão com Valentim, que nunca deixaram realmente o ciclo. Mesmo na escuridão era possível ver as bochechas de Jace se encherem de cor. Mas isso é ridículo. Lutaram contra Valentim no navio. Robert quase morreu. O inquisidor quer acreditar que eles sacrificaram outros Nephilim, que lutaram no navio para manter a ilusão de que estavam contra Valentim. Mas mesmo assim, perderam a espada mortal, e é isso que importa para ele.
Olhe, você tentou avisar a Clave e eles não ligaram. Agora o Inquisidor está procurando algum culpado. Se puderem taxar sua família de traidora, então ninguém vai culpar a Clave pelo que aconteceu e ele vai poder fazer o que quiser, sem oposição. Jace apoiou o rosto nas mãos, os dedos longos mexendo distraidamente no cabelo. Mas não posso simplesmente largá-lo aqui. Se Clary descobrir... Eu devia saber que era com isso que estava preocupado. Simon soltou uma risada áspera. Então não diga a ela. Ela está em Nova York. De qualquer jeito, graças a... Interrompeu-se, incapaz de continuar. Você tinha razão. Foi o que acabou dizendo. Fico feliz que ela não esteja aqui. Jace levantou a cabeça das mãos. O quê? A Clave é louca. Quem sabe o que fariam com ela se soubesse o que ela é capaz de fazer? Você tinha razão. Repetiu Simon, e quando Jace não respondeu, acrescentou. E é bom saborear o que acabei de dizer. Provavelmente nunca mais vou repetir. Jace o encarou com a expressão vazia, que trouxe a Simon a lembrança nada agradável de como Jace estava no navio, sangrando, morrendo no chão de metal. Finalmente, Jace falou. Então você está dizendo que planeja ficar aqui, na prisão. Até quando? Até termos uma ideia melhor, disse Simon. Mas tem um problema. Jace ergueu as sobrancelhas. Qual? Sangue, disse Simon. O Inquisidor está tentando me fazer passar fome até ceder e falar. Já estou me sentindo bem fraco. Até amanhã estarei... Bem, não sei como estarei, mas não quero sucumbir e não vou tomar seu sangue outra vez, nem o de ninguém, acrescentou rapidamente antes que Jace pudesse oferecer. Sangue animal serve. Sangue eu posso arrumar, disse Jace. Depois hesitou. Você contou para o Inquisidor que eu deixei que bebesse meu sangue? Que o salvei? Simon balançou a cabeça. Os olhos de Jace brilharam, refletindo a luz. Por que não? Acho que não queria encrencá-lo ainda mais. Olhe, vampiro, disse Jace. Proteja os Lightwood se puder, mas não me proteja. Simon levantou a cabeça. Por que não? Acho que... disse Jace, e por um momento, enquanto olhou através das grades, Simon quase podia imaginar que estava do lado de fora, e Jace dentro da cela. Porque eu não mereço. Clary acordou com um som parecido com o de granizo batendo em telhado de metal. Sentou-se na cama, olhando em volta. O som veio novamente, uma batida aguda na janela. Tirando a coberta relutantemente, foi investigar. Abrir a janela permitiu a entrada de um ar frio que atravessou seu pijama como uma faca. Estremeceu e se inclinou sobre o parapeito. Alguém estava no jardim abaixo e por um instante, o coração acelerado, tudo o que viu foi a figura alta e esguia, com cabelos amarrotados masculinos. Então ele levantou o rosto e ela viu que os cabelos eram escuros, não claros, e percebeu que pela segunda vez esperara por Jace, mas ganhara Sebastian no lugar. Ele estava segurando um punhado de pedrinhas em uma mão, sorriu ao vê-la colocar a cabeça para fora e apontou para si, em seguida para a cerca de rosas. Desça! Ela balançou a cabeça e apontou para a frente da casa. Me encontre na porta da frente. Fechando a janela, correu para o andar de baixo. Era o fim da manhã. A luz entrando pela janela era forte e dourada, mas as luzes estavam todas apagadas e a casa quieta. A Matisse ainda deve estar dormindo, pensou. Clary foi para a porta da frente, destrancou-a e abriu. Sebastian estava lá no degrau e, mais uma vez, ela teve aquela estranha sensação, um ímpeto de reconhecimento, apesar de mais fraco desta vez. Deu um sorriso fraco para ele. — Você jogou pedras na minha janela, disse ela. Pensei que só fizessem isso nos filmes. Ele sorriu. — Belo pijama. Acordei você? — Talvez. — Desculpe, disse ele, apesar de não parecer lamentar nem um pouco. Mas isso não podia esperar. Aliás, talvez você devesse subir e trocar de roupa. Vamos passar o dia juntos. Uau! Confiante, não? Disse ela. Mas garotos com a aparência de Sebastian provavelmente não tinham motivo nenhum para não serem confiantes. Ela balançou a cabeça. Sinto muito, mas não posso sair de casa. Hoje não. Uma pequena ruga de preocupação apareceu entre os olhos dele. Você saiu de casa ontem. Eu sei, mas isso foi antes. Antes de Amatz me fazer sentir como uma pessoa de 5 centímetros de altura. Simplesmente não posso e, por favor, não tente me convencer, tudo bem? Tudo bem, disse ele. Não vou discutir, mas pelo menos deixe-me dizer o que vim dizer. Depois prometo, se ainda quiser que eu vá embora, eu vou. O que é? Ele levantou o rosto e ela ficou imaginando como era possível que olhos escuros pudessem brilhar exatamente como se fossem dourados.
sei onde pode encontrar Ragnar Fell. Clary levou menos de 10 minutos para subir, vestir as roupas, escrever um bilhete apressado para Mads e voltar para encontrar com Sebastian, que esperava por ela na beira do canal. Ele sorriu enquanto ela corria para encontrá-lo, arfando, com o casaco verde pendurado sobre um braço. "Estou aqui", disse, parando de repente. "Podemos ir agora?" Sebastian insistiu em ajudá-la com o casaco. "Acho que ninguém nunca me ajudou com meu casaco antes", observou Clary, soltando o cabelo que tinha ficado preso sob o colarinho. "Bem, talvez garçons. Você já foi garçom?" "Não, mas fui criado por uma francesa", lembrou Sebastian. "O curso de treinamento é ainda mais rigoroso." Clary sorriu, apesar do nervosismo. Sebastian era bom em fazê-la sorrir, percebeu com surpresa. Quase bom demais. "Aonde vamos?" perguntou abruptamente. "A casa de Fell é perto daqui?" "Ele mora fora da cidade, na verdade", disse Sebastian, partindo em direção à ponte. Clary o acompanhou de perto. "É uma caminhada longa?" "É uma caminhada muito longa. Vamos arrumar uma carona." "Uma carona? Com quem?" E parou. "Sebastian, precisamos ter cuidado. Não podemos confiar em qualquer um em relação ao que estamos fazendo, que eu estou fazendo. É segredo." Sebastian olhou para ela, os olhos escuros e pensativos. "Juro pelo anjo que o amigo que nos vai dar carona não vai dizer nada a ninguém a respeito do que estamos fazendo." "Tem certeza?" "Tenho certeza absoluta." "Ragnar Fell", pensou Clary, enquanto serpeavam pelas ruas, movimentadas. "Vou encontrar Ragnar Fell." Sentiu um conflito de animação selvagem e receio. Madeleine o tinha feito parecer formidável. E se ele não tivesse paciência com ela ou não tivesse tempo? E se ela não pudesse fazê-lo acreditar que era quem dizia ser? E se ele sequer se lembrasse da mãe dele? Não a deixava menos nervosa o fato de que cada vez que passava por um homem louro, uma menina com cabelos longos e escuros, suas entranhas se contraíam ao pensar estar reconhecendo Jace ou Isabelle. Mas Isabelle provavelmente a ignoraria, pensou sombriamente, e Jace, sem dúvida, estava na casa dos Penhallow, aos beijos com a nova namorada. "Está preocupada em ser seguida?" perguntou Sebastian, ao virarem uma rua lateral que levava para longe do centro da cidade, ao notar a maneira como ficava olhando em volta. "Não paro de achar que estou vendo pessoas que conheço", admitiu. "Jace owes Lightwood." "Não acho que Jace tenha saído de casa dos Penhallow desde que chegaram aqui. Ele basicamente parece passar o tempo amuado no quarto e ontem machucou muito a mão também." "Machucou a mão? Como?" Clary, se esquecendo de olhar por onde ia, tropeçou em uma pedra. A estrada de paralelepípedos, sobre a qual vinha andando, de alguma forma havia mudado para uma de cascalhos, sem que notasse. "Ai!" "Chegamos", anunciou Sebastian, parando na frente de uma grade alta de madeira e arame. Não havia nenhuma casa em volta, tinham deixado para trás abruptamente o distrito residencial, e só havia aquela grade em um dos lados, e um declive íngreme que se alongava até desaparecer em meio a uma floresta no outro. Havia uma porta na grade, mas estava trancada com cadeado. Do bolso, Sebastian tirou uma chave metálica pesada e abriu o portão. "Já volto com a nossa carona." E fechou o portão atrás de si. Clary tentou ver entre as tábuas. Através dos buracos podia enxergar o que parecia uma casa vermelha de tábuas, mas aparentemente não havia porta ou janelas adequadas. O portão se abriu e Sebastian reapareceu, sorrindo de orelha a orelha. Trazia uma rédea na mão. Caminhando docilmente atrás vinha um enorme cavalo cinza e branco, com um fulgor como de uma estrela na testa. "Um cavalo? Você tem um cavalo?" Clary o encarou impressionada. "Quem tem um cavalo?" Sebastian acariciou o cavalo gentilmente em um dos ombros. Muitas famílias de caçadores de sombras mantêm um cavalo nos estábulos aqui em Alicante. Caso não tenha notado, não há carros em Idris. Não funciona muito bem com todas essas barreiras. Afagou o couro claro da sela do cavalo, marcada com um brasão de armas, que mostrava uma serpente aquática se erguendo de um lago em uma série de espirais. Sob o desenho estava escrito o nome Verlac, em letras delicadas. "Suba." Clary hesitou. "Nunca andei a cavalo antes." "Sou eu que vou conduzir o Wayfarer", garantiu Sebastian. "Você só vai ficar sentada na minha frente."
O cavalo resmungou suavemente. Tinha dentes enormes. Clary percebeu desconfortável. Cada um do tamanho de uma maquininha de pez. Imaginou aqueles dentes se enterrando em sua perna e pensou em todas as meninas que tinha conhecido na escola que queriam ganhar pôneis. Imaginou se seriam loucas. Seja corajosa, disse a si mesma. É o que sua mãe faria. Respirou fundo. Tudo bem, vamos. A decisão de Clary de ser corajosa durou o tempo que Sebastian levou para, após ajudá-la a subir, montar atrás dela e partir. Wayfarer saiu em disparada, cavalgando sobre uma estrada de cascalhos com uma força que a fazia sentir o impacto em sua espinha. Ela se agarrou ao pedaço de sela que sobrava à sua frente, as unhas enterrando o suficiente para deixarem marcas no couro. A estrada em que estavam se estreitava à medida em que se dirigiam para fora da cidade. E agora havia espessas fileiras de árvores a cada lado, paredes verdes que bloqueavam qualquer visão mais ampla. Sebastian puxou as rédeas e o cavalo interrompeu o galope frenético, o coração de Clary desacelerando junto com os cascos. Enquanto o pânico cedia, ela se tornou lentamente consciente de Sebastian atrás de si. Ele segurava as rédeas em cada um dos lados, os braços formando uma espécie de jaula ao seu redor, que a impediam de achar que estava prestes a cair do cavalo. De repente estava muito ciente dele, não apenas da força rija nos braços que a seguravam, mas de estar apoiada em seu peito e de que ele cheirava, por algum motivo, a pimenta do reino. Não de um jeito ruim, era picante e agradável, bem diferente do cheiro de Jace, de sabão e luz do sol. Não que a luz do sol tivesse um cheiro, na verdade, mas se fosse o caso... Cerrou os dentes. Estava aqui com o Sebastian, a caminho de encontrar com o poderoso feiticeiro, e divagava mentalmente sobre o cheiro de Jace. Se forçou a olhar em volta. O amontoado verde de árvores se diluía e agora ela podia ver uma amplidão de campo marmorizado de cada lado. Era lindo de uma maneira forte. Um tapete verde quebrado aqui e ali por uma cicatriz de estrada de pedra cinza, uma pedra negra se erguendo da grama. Camadas de flores brancas delicadas, as mesmas que tinha visto na necrópole com Luke, marcavam as colinas como pontinhos de neve. Como descobriu onde está Ragnarfell? Perguntou enquanto Sebastian habilmente guiava o cavalo ao redor de um barranco na estrada. Minha tia Elodie. Ela tem uma bela rede de informantes. Sabe de tudo o que se passa em Idris. Apesar de nunca vir aqui, detesta sair do instituto. E você? Vem muito a Idris? Na verdade, não. Na última vez que vim tinha mais ou menos 5 anos, e desde então não via meus tios. Então estou feliz por estar aqui agora. Me dá a chance de recuperar o tempo perdido. Além disso, sinto falta de Idris quando não estou aqui. Nenhum local é como este. É algo na terra desse lugar. Você vai começar a sentir e depois terá saudade quando não estiver aqui. Sei que Jace sentia falta, disse, mas pensei que fosse por ele. Ter morado aqui durante anos. Foi criado aqui. Na mansão Wayland, disse Sebastian, não muito longe de onde estamos indo, para falar a verdade. Você realmente parece saber tudo. Não tudo, disse Sebastian, com uma risada que Clary pôde sentir em suas costas. Idris causa efeito em todo mundo, mesmo naqueles como Jace, que têm motivos para detestar o lugar. Por que diz isso? Bem, ele foi criado por Valentin, não foi? E isso deve ter sido bem desagradável. Não sei. Clary hesitou. A verdade é que ele tem sentimentos confusos a esse respeito. Acho que Valentin foi um péssimo pai de uma maneira, mas, de outra, os pequenos indícios de gentileza e amor que demonstrou foram todo o amor e gentileza que Jace conheceu. Senti uma onda de tristeza ao falar. Acho que ele pensava em Valentin com muito afeto, por muito tempo. Não posso acreditar que Valentin tenha demonstrado gentileza e amor algum dia. Valentin é um monstro. Bem, sim, mas Jace é filho dele, e era só um garotinho. Acho que Valentin o amava à sua maneira. Não. A voz de Sebastian era áspera. Temo que isso seja impossível. Clary piscou e quase virou para ver o rosto dele, mas depois pensou melhor. Todos os caçadores de sombras ficavam relativamente loucos quando o assunto era Valentin. Ela pensou no Inquisidor e estremeceu por dentro e mal podia culpá-los. Provavelmente tem razão. Estamos aqui, disse Sebastian abruptamente, tão abruptamente que Clary imaginou se o teria ofendido de alguma forma, e desceu do cavalo. Mas quando olhou para ela, estava sorrindo. Fizemos um bom tempo, disse ele, amarrando as rédeas no galho mais baixo de uma árvore próxima. Melhor do que pensei que faríamos.
Ele indicou com um gesto que ela deveria desmontar e, após um instante de hesitação, Clary desceu do cavalo para os braços dele. Agarrou-se a ele enquanto ele a pegava, as pernas bambas após a longa cavalgada. Desculpe, disse timidamente. Não tive a intenção de agarrá-lo. Eu não pediria desculpas por isso. Sua respiração estava quente contra o pescoço dela e Clary estremeceu. Ele manteve as mãos apenas por mais alguns instantes nas costas dela antes de soltá-la, com relutância. Nada disso estava ajudando as pernas de Clary a parecerem mais firmes. Obrigada, disse ela, sabendo muito bem que estava enrubescendo e desejando fervorosamente que sua pele clara não mostrasse a cor tão prontamente. Então é aqui? Olhou em volta. Estava em um pequeno vale entre colinas baixas. Havia algumas árvores de aparência deformada ao redor da clareira. Os galhos retorcidos tinham uma beleza escultural contra o céu azul acinzentado, mas fora isso, não tem nada aqui, disse ela, com o rosto franzido. Clary, concentre-se. Quer dizer, um feitiço de disfarce? Mas geralmente não preciso. Esses feitiços em Idris geralmente são mais fortes do que em outros lugares. Você pode ter que se empenhar mais do que o normal. Ele pôs as mãos nos ombros dela e a virou gentilmente. Olhe para a clareira. Silenciosamente, Clary executou o truque mental que lhe permitia despir o feitiço daquilo que ele disfarçava. Imaginou-se esfregando terebintina em uma tela, descascando camadas de tinta para revelar a verdadeira imagem abaixo. E lá estava uma pequena casa de pedra com um telhado íngreme, fumaça se retorcendo ao sair da chaminé em um rabisco elegante. Uma trilha de pedras serpenteava até a porta da frente. Enquanto olhava, a fumaça saindo da chaminé parou de se retorcer para cima e começou a tomar forma de um ponto de interrogação preto. Sebastian riu. Acho que significa quem está aí? Clary puxou o casaco mais para perto de si. O vento soprando sobre a grama não estava tão frio, mas seus ossos pareciam congelados assim mesmo. Parece coisa de conto de fadas. Você está com frio? Sebastian pôs o braço em volta dela. Imediatamente a fumaça começou a sair em forma de corações assimétricos. Clary soltou-se dele, sentindo-se ao mesmo tempo envergonhada e de alguma forma culpada, como se tivesse feito algo errado. Apressou-se até a entrada da casa com o Sebastian logo atrás. Estavam a meio caminho da trilha da entrada quando a porta se abriu. Apesar de estar obcecada por encontrar Ragnar Fell, desde que Madeleine lhe dissera o nome, Clary nunca tinha parado para imaginar como ele poderia ser. Um homem grande, barbudo, teria pensado, se tivesse considerado o assunto. Alguém parecido com um viking, com ombros grandes e largos. Mas a pessoa que saiu pela porta da frente era alta e magra, com cabelos curtos e arrepiados. Vestia um colete verde de malha e um par de calças de pijama de seda. Olhou para Clary com interesse comedido enquanto fumava um cachimbo surpreendentemente grande. Apesar de não se parecer em nada com um viking, pareceu instantânea e totalmente familiar. Magnus Bane. Mas Clary olhou admirada para Sebastian, que parecia tão espantado quanto ela. Estava encarando Magnus com a boca ligeiramente aberta, um olhar vazio no rosto. Finalmente gaguejou. Você é Ragnar Fell, o feiticeiro? Magnus tirou o cachimbo da boca. Bem, certamente não sou o Ragnar Fell, o dançarino exótico. Sebastian parecia sem palavras. Clary não sabia o certo que ele estivera esperando, mas Magnus foi muito para digerir. Estávamos torcendo para que pudesse nos ajudar. Sou Sebastian Verlac e esta é Clarissa Morgenstern. A mãe dela é Jocelyn Fairchild. Não me importa quem é a mãe dela, disse Magnus. Não é possível me ver sem hora marcada. Volte mais tarde. Março é uma boa época. Março? Sebastian parecia horrorizado. Tem razão, disse Magnus. Chove muito. Que tal junho? Sebastian se recompôs. Acho que não está entendendo o quanto é importante. Sebastian, não se incomode, disse Clary enojada. Ele só está provocando, não pode nos ajudar mesmo. Sebastian só pareceu mais confuso. Mas não vejo por que ele não poderia. Tudo bem, já chega, disse Magnus e estalou os dedos uma vez. Sebastian congelou no lugar, com a boca ainda aberta e a mão parcialmente esticada. Sebastian. Clary se esticou para tocá-lo, mas ele estava rijo como uma estátua. Apenas as leves subidas e descidas do peito mostravam que ainda estava vivo. Sebastian!
disse ela novamente, mas sem motivo. De algum jeito ela sabia que ele não podia vê-la ou ouvi-la. Volte-se para Magnus. Não posso acreditar que tenha feito isso. Qual é o seu problema? Será que o que quer que tenha nesse cachimbo dissolveu seu cérebro? Sebastian está do nosso lado. Então não tenho lado, Clary querida, disse Magnus com um aceno de cachimbo. E realmente a culpa é sua por eu ter precisado congelá-lo por um instante. Você estava prestes a dizer que não sou Regnor Fell. Por que você não é Regnor Fell? Magnus soprou um fio de fumaça e pensativo olhou através dela. Vamos, disse ele, deixe-me mostrar uma coisa. Ele segurou a porta da casa, indicando com um gesto que ela deveria entrar. Com um último olhar incrédulo para Sebastian, Clary o seguiu. O interior da casa não estava iluminado. A fraca luz do dia entrando pelas janelas era o bastante para mostrar a Clary que estava em uma sala ampla, cheia de sombras escuras. Havia um cheiro estranho no ar, como de lixo queimando. Ela engasgou brevemente enquanto Magnus levantava a mão e estalava os dedos mais uma vez. Uma luz azul brilhante brotou dos dedos dele. Clary arquejou. A sala parecia um matadouro. Móveis despedaçados, gavetas abertas e seus conteúdos espalhados. Páginas de livros rasgadas pairavam como cinzas pelo ar. Até o vidro da janela estava quebrado. Recebi uma mensagem de Fel ontem à noite, disse Magnus, me pedindo para encontrá-lo aqui. Apareci aqui e encontrei o lugar assim, todo destruído e o fedor de demônios por todos os lados. Demônios? Mas demônios não podem entrar em Idris. Não disse que entraram, só estou relatando o que aconteceu, disse Magnus sem inflexão. O lugar cheira a algo de origem demoníaca. O corpo de Regnor estava no chão. Não estava morto quando o deixaram, mas estava quando cheguei. Se voltou para ela. Quem sabia que você estava procurando por ele? Madeleine, sussurrou Clary. Mas ela está morta, Sebastian. Jace e Simon. Os Lightwood. Ah! Disse Magnus. Se os Lightwood sabem, a Clave deve saber essa altura e Valentim tem espiões na Clave. Devia ter mantido em segredo em vez de perguntar a todos sobre ele, disse Clary, horrorizada. A culpa é minha, eu deveria ter alertado Fel. Permita-me destacar, disse Magnus, que você não conseguiria encontrar Fel, razão pela qual estava perguntando às pessoas sobre ele. Olhe, Madeleine... E também você, só pensar em Fel como alguém que poderia ajudar sua mãe, não alguém em quem Valentim poderia ter algum interesse. Mas há mais. Valentim não teve como acordar sua mãe, mas parece saber que o que ela fez para se colocar naquele estado tinha alguma ligação com algo que ele queria muito, um livro de feitiços em particular. Como você sabe de tudo isso? Perguntou Clary. Porque Regnor me contou. Mas Magnus a interrompeu com um gesto. Feiticeiros têm maneiras de se comunicar uns com os outros. Temos nossa própria língua. Levantou a mão onde estava a chama azul. Logos. Letras de fogo, cada uma com pelo menos 15 centímetros de altura, apareceram nas paredes como se gravadas na pedra, com líquido dourado. As letras corriam pelas paredes, soletrando palavras que Clary não conseguia ler, e ela se voltou para Magnus. O que diz? Regnor fez isso quando soube que estava morrendo. Diria a qualquer feiticeiro que o procurasse. O que aconteceu? Quando Magnus se virou, o brilho das letras ardentes acendia em ouro seus olhos de gato. Ele foi atacado aqui pelos soldados de Valentim. Exigiram o livro branco. Além do livro Grey, está entre os volumes mais famosos de trabalhos sobrenaturais jamais escritos. Tanto a receita da poção que Jocelyn tomou quanto a do antídoto para ela estão contidas neste livro. Clary ficou boquiaberta. Então estava aqui. Não, pertencia à sua mãe. Tudo o que Regnor fez foi aconselhá-la quanto a onde escondê-lo de Valentim. Então está na mansão da família Wayland. A casa dos Wayland era muito próxima de onde Jocelyn e Valentim moravam. Eram seus vizinhos mais próximos. Regnor sugeriu que sua mãe escondesse o livro na casa deles, onde Valentim jamais o procuraria. Na biblioteca, por sinal. Mas Valentim morou na mansão Wayland durante anos depois disso. Protestou Clary. Não teria encontrado? Estava escondido dentro de outro livro, um que Valentim provavelmente jamais abriria. Magnus deu um sorriso torto. Receita simples para donas de casa. Ninguém pode dizer que sua mãe não tinha senso de humor. Então, foi você à mansão Wayland? Procurou o livro? Magnus balançou a cabeça.
Clary, existem barreiras de desvio na mansão. Não mantém apenas a clave afastada, mantém todos afastados, principalmente integrantes do submundo. Talvez se eu tivesse tempo para trabalhar nelas, poderia decifrá-las, mas... Então ninguém consegue chegar à mansão? O desespero tomou conta do seu peito. É impossível? Não disse ninguém, disse Magnus. Consigo pensar em pelo menos uma pessoa que quase certamente poderia entrar no casarão. Quer dizer Valentin? Quero dizer, disse Magnus, o filho de Valentin. Clary balançou a cabeça. Jace não vai me ajudar, Magnus. Ele não me quer aqui, aliás, duvido que sequer fale comigo. Magnus olhou pensativo para ela. Acho, disse ele, que não existe muita coisa que Jace não faria por você, se você pedisse. Clary abriu a boca e em seguida fechou-a novamente. Pensou na maneira como Magnus sempre parecera saber como Alec se sentia em relação a Jace, como Simon se sentia em relação a ela. Seus sentimentos por Jace deveriam estar escritos em sua testa agora mesmo, e Magnus era um especialista em leituras. Ela desviou o olhar. Digamos que eu consiga convencer Jace a ir até a mansão comigo e pegar o livro, disse ela. E depois? Não sei como aplicar um feitiço ou preparar um antídoto. Magnus riu. Você achou que eu estava dando todas essas informações a troco de nada? Depois que puser as mãos no livro branco, quero que o traga diretamente para mim. O livro? Você quer? É um dos livros de feitiços mais poderosos do mundo. Claro que quero. Além disso, por direito pertence aos filhos de Lilith, não os de Raziel. É um livro de feiticeiros e deveria estar nas mãos de um feiticeiro. Mas eu preciso dele para curar minha mãe. Você precisa de uma página e pode ficar com ela, o resto é meu. E em troca, quando me trouxer o livro, faço o antídoto e você o administra, Jocelyn. Não pode dizer que não é um acordo justo, disse estendendo a mão. Fechado? Após um instante de hesitação, Clary apertou a mão dele. Espero não me arrepender disso. Certamente espero que não, disse Magnus, virando alegremente para a porta da frente. Nas paredes, as letras de fogo já estavam enfraquecendo. Arrependimento é uma emoção tão inútil, não concorda? O sol lá fora parecia especialmente claro depois da escuridão da casa. Clary ficou piscando até sua vista recuperar o foco. As montanhas ao longe, Wayfarer comendo grama e Sebastian imóvel como uma estátua de jardim, a mão ainda estendida, e ela se voltou para Magnus. Você poderia descongelá-lo agora, por favor? Magnus parecia se divertir. Fiquei surpreso ao receber a mensagem de Sebastian hoje de manhã, comentou, dizendo que estava fazendo um favor a ninguém menos do que você. Como foi que o conheceu? Ele é primo de uns amigos dos Lightwood ou coisa do tipo. Ele é legal, prometo. Bom, ele é lindo. Magnus olhou sonhadoramente na direção de Sebastian. Você deveria deixá-lo aqui. Eu poderia pendurar chapéus e coisas nele. Não, não pode ficar com ele. Por que não? Você gosta dele? Os olhos de Magnus brilharam. Ele parece gostar de você. Eu o vi na direção da sua mão como um esquilo mergulhando atrás de um amendoim. Por que não falamos de sua vida afetiva? Rebateu Clary. E você e Alec? Alec se recusa a reconhecer que temos um relacionamento, portanto me recuso a reconhecer que ele existe. Ele me mandou uma mensagem de fogo outro dia, endereçada ao feiticeiro Ben, como se eu fosse um completo estranho. Continua apegado a Jace, eu acho, apesar de que essa relação não vai a lugar nenhum, nunca. Um problema que imagino que você desconheça. Ah, cale a boca! Clary olhou com desgosto para Magnus. Ouça, se você não descongelar Sebastian, não vou poder sair daqui e nunca vai conseguir o livro branco. Ah, tudo bem, mas se eu puder fazer um pedido... Não conte a ele nada do que acabei de lhe dizer, amigo dos Lightwood ou não. Magnus estalou os dedos de forma petulante. O rosto de Sebastian voltou à vida, como um filme retornando após uma pausa. Nos ajudar, disse ele, não é um simples probleminha, é questão de vida ou morte. Vocês, Nephilim, acham que todos os seus problemas são questões de vida ou morte, disse Magnus. Agora saiam daqui, já estou ficando entediado. Mas... Vão, disse Magnus, um tom perigoso na voz. Faíscas azuis brilhavam nas pontas dos seus longos dedos, e de repente um cheiro forte surgiu no ar, como de queimado. Os olhos de gato de Magnus brilharam. Apesar de saber que era uma encenação, Clary não pôde se conter e se encolheu. Acho melhor irmos, Sebastian, disse ela. Os olhos de Sebastian estavam apertados. Mas, Clary...
Vamos! Insistiu e, agarrando pelo braço, praticamente o arrastou em direção ao Wayfarer. Relutante, ele a seguiu, resmungando para si mesmo. Com um suspiro de alívio, Clary olhou para trás. Magnus estava na porta da casa, os braços cruzados sobre o peito, capturando o olhar da menina, sorriu e deu uma piscadela brilhante. Sinto muito, Clary. Sebastian pôs uma das mãos no ombro de Clary e a outra em sua cintura para ajudá-la a subir nas costas largas de Wayfarer. Combateu voz interior que alertava a não subir novamente no cavalo ou qualquer cavalo e permitiu que ele ajudasse. Passou uma perna por cima e se ajeitou na sela, dizendo a si mesma que estava se equilibrando em um grande sofá em movimento e não em uma criatura viva que podia se virar e mordê-la a qualquer instante. Sente muito pelo quê? Perguntou, enquanto ele subia atrás. Era quase irritante a facilidade com que ele o fazia, como se estivesse dançando, mas também reconfortante de ver. Claramente sabia o que estava fazendo. Pensou enquanto ele a envolvia para pegar as rédeas. Pensou que era bom que um deles soubesse. Pelo Regnor-Fel. Não esperava que ele tivesse tanta má vontade em ajudar. Mas feiticeiros são caprichosos. Você já conheceu um antes, não conheceu? Conheci Magnus Bane. Ela se virou momentaneamente para olhar, além de Sebastian, para a casa que desaparecia à distância, atrás deles. A fumaça saía da chaminé sob a forma de pequenas figuras dançantes. Vários Magnus dançantes? Daqui não tinha como saber. Ele é o alto feiticeiro do Brooklyn. Se parece com Fel? Surpreendentemente semelhante. Quanto ao Fel, não tem problema. Sabia que existia a possibilidade de ele se recusar a ajudar. Mas lhe prometi ajuda. Sebastian parecia genuinamente chateado. Bem, pelo menos há outra coisa que posso mostrar, para o dia não ser uma completa perda de tempo. O que é? Ela se virou novamente para vê-lo. O sol estava alto no céu atrás, acendendo as pontas de seus cabelos escuros com um contorno dourado. Sebastian sorriu. Você vai ver. Enquanto cavalgavam para cada vez mais longe de Alicante, paredes de folhagem verde se abriam dos lados, exibindo paisagens improvavelmente lindas, lagos azuis congelados, vales verdes, montanhas cinzentas, linhas prateadas de rios e riachos ladeados por bancos de flores. Clary imaginou como seria morar em um lugar como esse. Não podia conter uma sensação de nervosismo, quase sentindo-se exposta sem o conforto dos prédios altos que a fechavam. Não que não houvesse nenhuma construção. De vez em quando o telhado de um largo prédio de pedra surgia à vista sobre as árvores. Eram mansões, explicou Sebastian, gritando ao seu ouvido. As casas de campo de famílias ricas de caçadores de sombras. Lembravam Clary dos casarões ao longo do Hudson River, ao norte de Manhattan, onde nova-iorquinos ricos passavam seus verões ainda há centenas de anos. A estrada sob eles havia passado de cascalhos à terra. Clary foi tirada do devaneio quando chegaram ao cume de uma colina e Sebastian para Wayfarer. Aqui, disse ele. Clary olhou fixamente. Aqui era uma massa de pedras queimadas, escurecidas, reconhecíveis apenas pelo contorno como algo que outrora fora uma casa. Havia uma chaminé oca ainda apontando para o céu e um pedaço de muro com uma janela sem vidro no centro. Ervas daninhas cresciam pelas bases, verdes em meio ao preto. Não entendo, disse ela. Por que estamos aqui? Não sabe? Perguntou Sebastian. Foi aqui que sua mãe e seu pai moraram, onde seu irmão nasceu. Essa era a mansão Fairchild. Não pela primeira vez, Clary ouviu a voz de Woody na cabeça. Valentim acendeu uma fogueira enorme e se queimou junto com sua família, a esposa e o filho. A terra ficou preta. Ninguém nunca mais construiu nada. Dizem que a terra é amaldiçoada. Sem outra palavra, ela desceu do cavalo. Ouviu Sebastian chamá-la, mas já estava meio correndo, meio deslizando pela colina. O solo havia plainado onde outrora a casa estivera. As pedras escurecidas do que antigamente fora uma entrada encontravam-se secas e rachadas sob seus pés. Entre as ervas daninhas podia haver escadas que acabavam subitamente a alguns centímetros do chão. Clary. Sebastian seguiu pelas plantas, mas ela mal notou sua presença. Virando em um círculo lento, absorveu tudo. Árvores queimadas, semi-mortas. O que provavelmente um dia havia sido um gramado alto, subindo pela encosta de uma colina.
Podia ver o telhado do que provavelmente fora outra mansão próxima ao longe, logo acima das copas das árvores. O sol refletia em pedaços quebrados das janelas em uma das paredes que ainda estavam de pé. Ela entrou nas ruínas andando sobre a prateleira escurecida de um armário queimado, quase intacto, derrubado e com pedaços de louça à volta, misturados à terra negra. Um dia isto havia sido uma casa de verdade, habitada por pessoas vivas, com ar nos pulmões. Sua mãe vivera e se casara aqui, tivera um bebê aqui, e em seguida Valentim viera e transformara tudo em poeira e cinzas, deixando Jocelyn acreditar que o filho estava morto, obrigando a esconder da filha a verdade sobre o mundo. Uma tristeza aguda invadiu Clary. Ela pôs a mão no rosto e quase se surpreendeu ao descobrir que estava úmido, e estivera chorando sem perceber. Clary, desculpe. Pensei que fosse querer ver. Era Sebastian pisando nos escombros para chegar a ela, as botas levantando nuvens de cinzas. Parecia preocupado. E ela se voltou para ele. Eu quero. Queria. Obrigada. O vento havia se intensificado, jogando chumaços de cabelos negros no rosto dele. E em seguida, ele deu um sorriso pesaroso. Deve ser difícil pensar em tudo o que aconteceu neste lugar, em Valentim, na sua mãe. Ela foi incrivelmente corajosa. Eu sei, disse Clary. Ela foi. Ela é. Ele tocou gentilmente o rosto dela. Você também. Sebastian, você não sabe nada a meu respeito. Não é verdade. E levantou a outra mão. Agora estava segurando o rosto dela. O toque era gentil, quase experimental. Ouvi tudo a seu respeito, Clary. Sobre como lutou contra seu pai pelo cálice mortal, sobre como foi até um hotel infestado de vampiros pelo seu amigo. Isabelle me contou histórias e ouvi boatos também. E desde a primeira vez em que ouvi o seu nome, quis conhecê-la. Sabia que seria extraordinária. Ela riu, trêmula. Espero que não esteja decepcionado demais. Não, sussurrou, escorregando os dedos para o queixo da menina. De jeito nenhum. Levantou o rosto dela até a altura do dele. Clary ficou surpresa demais para se mexer, mesmo quando ele se inclinou para perto, e ela percebeu, atrasada, o que ele estava fazendo. No reflexo, ela fechou os olhos enquanto os lábios de Sebastian tocavam os dela, enviando-lhe arrepios pelo corpo. Um desejo repentino e voraz de ser beijada de um jeito que a fizesse esquecer de tudo cresceu dentro dela. Então levantou os braços e envolveu o pescoço dele, em parte para se manter firme e em parte para puxá-lo para perto. Os cabelos de Sebastian tocaram as pontas dos dedos dela, não sedosos como os de Jace, mas finos e suaves, e ela não deveria estar pensando em Jace. Reprimiu os pensamentos sobre ele enquanto os dedos de Sebastian passavam por seu rosto, seguindo até a linha da mandíbula. Ele tinha um toque suave, apesar dos calos nas pontas dos dedos. Claro, Jace tinha os mesmos calos, decorrentes das lutas. Provavelmente todos os caçadores de sombras tinham. Conteve o pensamento de Jace, ou pelo menos tentou, mas não adiantou. Podia vê-lo mesmo com os olhos fechados, ver os ângulos destacados e o rosto liso, que nunca conseguiria desenhar adequadamente, independentemente do quanto a imagem estivesse marcada na mente. Via os ossos delicados de suas mãos, a pele cicatrizada nos ombros. O desejo voraz, que a dominara tão rapidamente, recuou depressa, como um elástico esticado soltando. Ficou entorpecida mesmo com os lábios de Sebastian pressionando os dela e as mãos subindo para sua nuca. Ficou entorpecida e gelou ao perceber que estava cometendo um erro. Alguma coisa estava terrivelmente errada, mais até do que o desejo inútil por alguém que jamais poderia ter. Era alguma outra coisa, um sobressalto repentino de horror, como se estivesse dando um passo confiante para a frente e de repente caísse em um vazio negro. Arquejou e se afastou de Sebastian com tanta força que quase tropeçou. Se ele não a estivesse segurando, ela teria caído. Clary! Os olhos dele estavam fora de foco, as bochechas ruborizadas e vivas. Clary, o que houve? Nada. Sua voz soava fina aos próprios ouvidos. Nada, é só que eu não deveria. Eu não estou pronta. Fomos rápido demais? Podemos ir com mais calma. E ele se esticou para tocá-la, mas antes que ela pudesse se controlar, encolheu-se. Ele pareceu magoado. Não vou machucá-la, Clary. Eu sei. Aconteceu alguma coisa? A mão dele subiu para ajeitar o cabelo de Clary e ela lutou contra o impulso de se afastar. Jace. Jace? Será que ele sabia que ela estava pensando em Jace? Será que era perceptível? E ao mesmo tempo... Jace é meu irmão. Por que você falaria nele assim? O que quer dizer? Só achei que
Ele balançou a cabeça, dor e confusão se alternando em sua expressão, que talvez outra pessoa tenha te machucado. A mão de Sebastian ainda estava na bochecha de Clary. Ela levantou a sua, gentil, mas firmemente, e a afastou, devolvendo-a ao próprio lugar. Não, nada do tipo. Eu só... Hesitou. Pareceu errado. Errado? A mágoa em seu rosto desapareceu, substituída por incredulidade. Clary, temos uma ligação, você sabe disso, desde o primeiro segundo em que a vi. Sebastian, não... Senti que você era alguém por quem esperei a vida inteira. Vi que você sentiu mesmo, não diga que não. Mas não tinha sido aquilo que sentira. Sentiu como se tivesse dobrado a esquina em uma cidade estranha e de repente visto a própria casa se erguendo à sua frente. Um reconhecimento surpreendente e não totalmente agradável, quase uma pergunta. Como isso pode estar aqui? Eu não, disse ela. A raiva que se ergueu nos olhos dele, repentina, sombria, descontrolada, a pegou de surpresa. Ele agarrou os pulsos dela num aperto doloroso. Isso não é verdade. E ela tentou recuar. Sebastian, não é verdade. A escuridão dos olhos parecia ter engolido as pupilas. Seu rosto era como uma máscara branca, dura e rígida. Sebastian, disse ela com o máximo de calma possível. Você está me machucando. Ele a soltou. Estava ofegante. Desculpe, disse ele. Desculpe. Pensei que... Bem, pensou errado. Clary queria dizer, mas conteve as palavras. Não queria ver aquele olhar no rosto dele outra vez. É melhor voltarmos, foi o que acabou dizendo. Logo vai escurecer. Ele assentiu, entorpecido, parecendo tão chocado pelo próprio ataque quanto ela. Virou-se e foi novamente em direção ao Wayfarer, que comia grama sob a sombra larga de uma árvore. Clary hesitou por um instante, depois foi atrás dele. Não parecia haver mais nada que pudesse falar. Olhou para baixo furtivamente, para os próprios pulsos enquanto caminhava. Estavam com marcas vermelhas onde ele tinha apertado e o mal estranho. As pontas de seus dedos estavam manchadas de preto, como se de algum jeito as tivesse suja de tinta. Sebastian ficou em silêncio enquanto ajudava a subir em Wayfarer. Sinto muito se sugerir alguma coisa a respeito de Jace, disse finalmente enquanto ela se ajeitava na cela. Ele jamais faria nada para machucá-la. Sei que é por sua causa que ele tem visitado o vampiro prisioneiro no Gart. Foi como se tudo no mundo tivesse parado subitamente. Clary pôde ouvir a própria respiração chiando em seus ouvidos. Viu as próprias mãos, congeladas como as de uma estátua, paradas na cela. Vampiro prisioneiro? Sussurrou. Sebastian virou o rosto surpreso para ela. É, disse ele. Simon, aquele vampiro que trouxeram de Nova York. Pensei, quero dizer, tinha certeza de que você estava sabendo. Jace não contou?